Vamos começar. O espírito, que em uma de suas últimas encarnações, ele foi a personalidade Camilo Castelo Branco, ele foi um dos maiores escritores da língua portuguesa no século XIX. Então, esse espírito, ele desencarnou nessa encarnação, porque eu não sei se após essa ele já reencarnou, acredito que sim. Ele veio desencarnar através do suicídio, porque ele ficou cego e não se conformava, né, com esse tipo de provação, era muito materialista, e resolve tirar a própria vida. E tempos depois, ele já no plano espiritual, ele vai dictar uma obra muito conhecida no meio espírita, chamada Memórias de um Suicida. E a Dona Ivone do Amaral Pereira, foi uma das maiores médiuns do nosso Brasil, psicografia. É uma obra muito densa, não apenas porque o volume de páginas é muito grande, como o conteúdo da obra também é muito denso. Quer dizer, é um tema pesado, suicídio. E, além disso, esse espírito ditou a obra para Dona Ivone, porque esta médium, ela também havia se suicidado em mais de uma de suas vidas, em mais de uma de suas encarnações. Então, ela tinha no seu perispírito essa afinidade fluídica necessária para que o espírito suicida pudesse, né, ditar essa obra para ela e ela pudesse captar da maneira mais fiel possível, porque ela também esteve no chamado Vale dos Suicidas. Além disso, o espírito Leon Denis, que muitos chamam de apóstolo do espiritismo, porque ele conhecia a doutrina espírita de uma forma muito profunda, ele ajudou na parte, dando suporte técnico para que essa obra pudesse ter também esse amparo. Então, eu costumo dizer que é uma obra que foi escrita a 6 mãos. Pela Dona Ivone, que ela psicografou, pelo Camilo, porque ele ditou essa obra para ela, e por Leon Denis, porque o espírito Camilo, apesar de ele ter sido uma pessoa muito culta, ele não conhecia nada de espiritualidade naquela época. Praticamente, bases de espiritualidade ele não conhecia. Então, Leon Denis vem ajudar também. É uma obra muito profunda, muito importante. É uma obra não apenas para ser lida, mas para ser estudada também. Ele vai ditar essa obra e já nos primeiros capítulos ele conta o horror, ele tenta contar o horror que foi essa passagem pelo chamado Vale dos Suicidas. Que não é uma. A gente chama assim, Vale dos Suicidas, ou aquele lugar, ou umbral inferior, e a gente fica imaginando geograficamente aonde esse lugar se situa. Na verdade, quando a gente diz Vale dos Suicidas, ou Nosso Lar, ou outra região chamada mundo espiritual, não é uma região que a gente possa, por exemplo, encontrar no mapa, ou no mapa espiritual. Né? São estados de espírito. Então, as pessoas que tiram a própria vida, mesmo que muitas delas não tenham se conhecido enquanto encarnadas, elas vão ter essa afinidade, a afinidade da pessoa que cometeu esse crime, o crime contra a própria vida. Então, elas vão se associar psiquicamente. Por isso que a gente diz, o Vale dos Suicidas, né? Na verdade, não é uma religião, é um estado de consciência de pessoas que compartilham do mesmo tipo de pensamento e sentimento. E ele, apesar de ser uma pessoa que conhecia profundamente a língua portuguesa, porque ele foi um dos maiores escritores da literatura portuguesa, mesmo assim ele dizia que não era capaz de contar com toda a verdade possível, com toda a fidelidade possível,
o sofrimento pelo qual eles passavam nesse vale de suicídio. Tamanho o horror que todos eles passavam. E ele chega a dizer uma coisa que é muito chocante, dizia o seguinte no livro, que o Vale dos Suicidas era tão deprimente, era um sofrimento tão atroz, que era muito maior do que o sofrimento que os antigos rancenianos sofriam no chamado Vale dos Leprosos, agora no mundo material, lá no antigo Jerusalém, mais ou menos na época de Jesus. Porque naquela época, a hanseníase, a pessoa que fosse portadora dessa doença, sofria muito mais do que um preconceito. Ela seria separada da sociedade. Se hoje em dia, em 2022, nós ainda temos preconceito, né, com uma pessoa que é portadora dessa doença, você imagina naquela época. Então, o que acontecia? Essas pessoas, assim que elas detectavam que elas estavam leprosas, elas eram encaminhadas para o Vale dos Leprosos, eram totalmente separadas da sociedade, das suas famílias, porque eram consideradas pessoas impuras. E ali, elas teriam todo tipo de sofrimento, porque não teriam nenhum acesso acesso digno à alimentação, à própria higiene, à agasalho, porque aquela região onde eles viviam, né, no antigo Jerusalém, que sabe que era muito quente, mas à noite, uma região que a temperatura baixa muito, e às vezes de forma brusca. E tem também os seus invernos. Eles não tinham alimentação adequada, eles não tinham medicamento, eles não tinham acesso a médicos da época. Eram totalmente separados da sociedade. E era uma doença tão terrível, porque ela deixava a pessoa deformada, a morte era certa, porque não havia cura para essa doença, e nem mesmo algo paliativo. Então, a gente pode só conjecturar qual seria o sofrimento dessas pessoas. É um sofrimento enorme. Nem celular não existia na época, pelo menos para a pessoa, como hoje em dia a gente tem, quantas pessoas às vezes estão internadas no hospital, mas pelo celular ainda faz uma chamada de vídeo, consegue matar a saudade, para época nem isso. Né? Eram totalmente separadas da sociedade num sofrimento atroz. Se elas precisassem de sair desse vale, por um motivo ou outro, elas eram obrigadas a estarem sempre cobertas e andarem numa sineta, de forma a avisar as outras pessoas que alguém portador de hanseníase estava chegando, para que a pessoa não se aproximasse e não houvesse perigo do contágio. Não tinha como fugir dali, porque o próprio corpo da pessoa, todo deformado, não sei, de feridas, já denunciava que tipo de doença ela tinha. Ela poderia até ser apedrejada, falecer também, né? Encarnar de uma maneira bem trágica. Outra coisa que essas pessoas sofriam, além da doença em si, que era uma doença muito deformante, muito dolorosa, é porque, no caso de Jerusalém, né, o judaísmo tem aquela questão da pureza. Né? Não sei se vocês se lembram da parábola do bom samaritano, que uma pessoa está caída lá, ferida, à beira da estrada, e o sacerdote e o levita. Quem que era o levita? O levita era uma pessoa que também participava dos ofícios da fé judaica, mas não pôde na hierarquia inferior do sacerdote. Porém, ali dentro daquele contexto. E nenhum dos dois se aproxima daquele homem, porque como o homem estava tão machucado, não tinha certeza se o homem estava já morto ou não. Se encostasse, de acordo com a religião deles, encostar uma pessoa falecida, eles estavam impuros. Teriam que passar por uma série de rituais, né, para se purificarem novamente. Ajudam aquele homem. Então, a pessoa que tivesse a hanseníase, além do sofrimento da doença,
do sofrimento de estarem separados da sociedade, de uma maneira irreversível, eles sabiam que ia morrer ali sem volta. Eles carregavam a culpa de terem adquirido essa doença, porque era dito o seguinte para eles: olha, você deve ser uma pessoa que tem problemas sérios com as leis divinas, para você merecer o castigo de estar sofrendo essa doença. Então, o que o Camilo Castelo Branco nos conta em relação ao Vale dos Suicidas? O sofrimento do Vale dos Suicidas era infinitamente maior do que o sofrimento do Vale do Record. Então, a gente não pode ter nem noção do que eles passavam. A gente pode ter uma ideia, né? Então, nesse livro, o livro é dividido, Memória dos Suicidas, é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele vai dar o nome de os réprobos. Significa o seguinte: aquelas pessoas que eram deixadas à margem da sociedade, eram criminosas, né? Totalmente separadas do resto das outras pessoas. Mas eu acredito que ele deva ter dado esse nome pelo seguinte: apesar de ele não ter sido uma pessoa religiosa, nessa encarnação ele era ateu convicto, bastante materialista, mas certamente, quando ele faleceu, ele foi sepultado, né? Houve todo aquele ritual que acontecia na época, em Portugal, e a gente sabe que a igreja não aceita, pelo menos até aquela época, né? Não tinha uma boa aceitação em relação às pessoas que se suicidavam. Então, o enterro, às vezes, não poderia ser em solo sagrado, né? Que seria o cemitério. Então, tinha uma série de coisas que a pessoa ficava sem poder ter acesso. E era uma pessoa que tinha sofrido muito por ter suicidado. Então, acho que ele imaginou por causa disso, né? Quer dizer, ele foi colocada à margem da sociedade nesse sentido. Né? Porque, assim, que ele deu um criminoso, tentou contar a própria vida. Bem, e aí ele vai falar, nessa primeira parte, da série de sofrimentos que tiveram lá. Na segunda parte, eles já haviam sido retirados desse local de sofrimento e foram conduzidos para o Hospital Maria de Nazaré. Porque o Hospital de Maria de Nazaré é uma região do plano espiritual, aonde espíritos nessa condição, os que tiraram a própria vida, serão tratados. Por que tem esse nome de Maria de Nazaré? Que é a própria Maria que é, digamos que a diretora, né, desse hospital, que eu acredito que não seja um, não, seja mais um. Porque nós sabemos que, embora os espíritos se comunicam, na verdade, pelo pensamento, isso não é tão assim, dessa forma, em todos os desencarnados. Não vai acontecer isso da mesma maneira. Eu acredito que as pessoas, os espíritos desencarnados, que estejam no nível superior, sim, eles convivem com pensamento sem precisar do idioma, da cultura, aonde eles viveram. Mas a maioria de nós ainda não estamos nessa condição. Então, existem colônias espirituais voltadas aos vários tipos de cultura, de países, de idioma, porque às vezes não somos todos nós que vamos desencarnar e já vamos começar a chegar lá no plano espiritual comunicando só pelo pensamento. A gente ainda tem muito condicionamento. Então, a gente ainda vai falar. Por isso, existem aquelas colônias em que a linguagem mais usada seria o idioma inglês ou da língua portuguesa. Então, Maria de Nazaré certamente vai ter várias colônias dedicadas a espíritos nesta condição. E o que vai acontecer com esses espíritos quando chegam no Hospital Maria de Nazaré? Eles terão seus perispíritos tratados. Porque mesmo nós espíritas, às vezes a gente se equivoca e a gente pensa que a pessoa desencarnou e que então o corpo físico, né, com as suas mazelas, com as suas doenças, com os seus problemas, vai ser sepultado, e o espírito, que é imaterial,
vai resolver outras 7 questões. Mas não é bem assim. Por quê? Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos e outras obras de Kardec, o que a gente é informado? Que o perispírito é um corpo semi-material. Ele não é um corpo inexistente. Ele é de uma matéria, porém, de uma matéria menos grosseira do que essa que nós agora estamos usando no corpo físico. Mas ele é de um tipo de matéria, ainda que seja chamada matéria sutil. Portanto, quando uma pessoa suicida desencarna, o seu perispírito vai estar muito lesado, reflexo do que aconteceu no corpo físico. Então, se ela se suicida atirando no próprio coração, esse órgão correspondente no corpo espiritual vai estar muito lesado. Certo? Porque a gente já estudou nas obras de André Luiz sobre os centros vitais, alguns chamam de chakras, não o que os centros vitais são. São aqueles campos de energia, aquelas usinas de força que existem só no perispírito, não existe no corpo físico. Essas usinas de energia de força, elas vão fazer uma troca energética entre o perispírito e o corpo físico. Então, entra a energia do perispírito no corpo físico, através desses centros vitais, e também energia do corpo físico volta para o perispírito. Há essa pergunta. Da mesma maneira que a nossa estrutura física permanece a mesma, pelo menos depois que a gente está adulto, depois a gente vai envelhecendo, mas fica mais ou menos aquela mesma estrutura, de tal modo que quando a gente encontra um ao outro, a gente reconhece a pessoa. Mas a gente sabe que as nossas células se renovam, não? O cabelo cresce, você corta o cabelo e cresce, corta a unha cresce. Então, vai se renovando. No corpo espiritual, essa renovação também vai acontecer. Porque lembremos que ele é um corpo semi-material. Se ele é semi-material, ele precisa se nutrir. Claro, ele não vai ter o mesmo tipo de nutrição do corpo físico. Vai ser uma nutrição energética. Então, através desses centros vitais, das chakras, que são os centros principais, o perispírito vai recolher energia espiritual, porque não é lá que a nossa verdadeira pátria, né? Assim que a gente diz, né? Vai recolher essa energia espiritual, que vai entrar para nutrir também esse perispírito. Essa energia vai vir para o corpo físico, através de um mecanismo bastante complexo. E a energia do corpo físico também vai voltar, pelo menos parte dela, para o corpo espiritual. E como o corpo físico é feito? O corpo físico ele vai acontecer na medida em que o óvulo e o espermatozoide se encontrarem, vai começar a formar, né, o feto, até ele se multiplicando todas aquelas células e virar uma pessoinha, né, que vai nascer, vai ficar adulta, vai envelhecer, essa programação foi essa, né, no tempo. E esse corpo, tendo o perispírito, que é a sua matriz, esse perispírito vai precisar dessa nutrição também. Então, quando a gente atinge o nosso corpo físico com uma coisa não boa, por exemplo, uma alimentação totalmente errada, que a gente sabe que é errado. Olha, você não deve comer gordura. Porque se você comer muita gordura, você vai ter o problema da sua diabetes aumentado, as suas veias coronárias vão ficar problemáticas, você pode sofrer um problema cardíaco, e a gente continua consumindo quantidade exagerada. O que acontece com aquele consumo exagerado? Parte a gente vai conseguir colocar para fora aqueles resíduos. Outra parte vai acontecer o quê? Vai ficar armazenado no corpo físico e no perispírito, através dessas trocas energéticas. Então, o perispírito ele vai ficando lesionado também.
E os nossos pensamentos e sentimentos vão influenciar nisso. Se o corpo físico ele é formado através dessas células físicas que vão se multiplicando, né, até formar uma pessoa adulta, o corpo espiritual vai ser formado pelo pensamento e pelo sentimento. Palavras do André Luiz. Eles falam isso para a gente. O corpo espiritual ele é formado pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. E até em uma das suas obras, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz mostra para a gente um exemplo de uma desencarnação. E a desencarnação vai acontecendo, ele vai mostrando para a gente ali que vão ser desligados vários laços que prendem o corpo físico ao perispírito, até que desliga o último laço, aí a desencarnação é completa. E ele fala que nesse momento que a desencarnação se completou totalmente, o perispírito como que renasce. Por quê? Porque aí ele vai ser formado pelo que a gente pensa e que a gente sente. Então, se eu sou uma jovem, muito bonita, extremamente atraente, uma plástica maravilhosa, mas no meu interior não é assim, eu não penso nem sinto beleza, eu não penso nem sinto bondade, fraternidade, perdão. Quando no meu desencarne, esse meu corpo físico que vai se recompor, ele vai recompor de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto. Então, ele pode ser completamente diferente do meu corpo físico. O meu corpo físico pode ser lindo, maravilhoso, e o perispírito, ele vai repercutir o que a gente está pensando e sentindo. Tá bom? Então, isso aí vai acontecer. E aí, no Hospital Maria de Nazaré, esses espíritos que vão chegar com seus corpos espirituais, né? Muitas vezes integrados. Porque se ele optou por suicidar-se na frente do trem, o seu corpo vai ficar dilacerado. Imagina como o perispírito vai estar. Se ele deu um tiro no coração, ou se o tiro foi na cabeça, o cérebro ficou totalmente decomposto, o perispírito vai sofrer essa ação também. Então, lá no Hospital Maria de Nazaré, os médicos que entendem da medicina de corpo espiritual, da medicina da alma, entre outras coisas, baseados no Evangelho, vão dar o tratamento, por isso chama hospital, vão dar o tratamento que esses espíritos infelizes necessitam. E ele conta que lá estão recebendo esse tratamento. Depois disso, terceira parte do livro, eles vão ser encaminhados para uma cidade universitária. E a gente pensa assim, a universidade universitária, no plano espiritual, também. Né? Aliás, aqui a gente copia o que eles fazem, né? A gente copia perfeitamente. E ele vai dizer que nesse grupo de mais ou menos 200 espíritos suicidas, esse grupo no qual ele faz parte, após passar aquele período no Hospital de Maria de Nazaré, vão ser encaminhados agora para a escola, né? E a gente pensa o seguinte, bom, Camilo Castelo Branco, quando nessa encarnação em Portugal, ele foi uma pessoa extremamente culta, muito erudita. E os outros que estavam com ele, aquele grupo de 200 espíritos, todos suicidas, segundo ele conta no livro, todos eram materialistas, e alguns deles, quando estavam encarnados, ainda combatiam as pessoas que não eram materialistas, combatiam a fé das outras pessoas, e, no entanto, em relação a questões espirituais, eles não tinham nem a base, alguns nem a base da base. E muitas pessoas ainda tiveram no início, na sua infância, algum conhecimento religioso, a família interior, nem isso. E aí a gente vai imaginar, bom, se todos aqueles ali eram sábios, pessoas inteligentes, nós vivemos hoje PhD, quem que ia dar aula para eles nesse centro universitário?
Quem teria capacidade intelectual para ensinar esses espíritos tão inteligentes? Na época dele já existia o prêmio Nobel, muitos seriam ganhadores do prêmio Nobel. Quem vai ensinar para esse povo todo inteligente? E ele vai contar que 3 entidades muito especiais, que não eram doutores em medicina, ou astronomia, ou física, ou química, ou outro conhecimento, ou outra área do conhecimento. Até poderiam ser, mas não seriam as credenciais principais para que eles pudessem encaminhar esses espíritos. Porque nesse momento, nessa escola que eles foram, na verdade, era uma escola de evangelização. Porque pouco tempo depois eles seriam encaminhados, né, à reencarnação, para dar continuidade à experiência deles enquanto espíritos eternos. E aí a gente vai se dar conta, através da narração do Camilo, que essas 3 entidades veneradas, um deles chamava Epaminondas Vivo, e ele dá um breve histórico do Epaminondas, enquanto espírito. Ele diz que desde a época do Egito Antigo, então, tome-se milênios aí, que ele já estava no caminho do bem, já trilhando esse caminho. E que depois disso, ele chega a reencarnar na época de Jesus e foi discípulo de Pedro. Vai ser martirizado, vai ser morto. Então, se ele foi discípulo de Pedro, naquela mesma época, é martirizado e morto no ciclo de Nero, em outro contexto, significa que ele realmente abraçou o Evangelho. Ele apenas não achou que o Evangelho era bonito. Ele não apenas se deslumbrou com o Evangelho. Ele realmente assumiu o Evangelho para ter sido morto, em nome do Cristo. A outra entidade, chamada Som do Mar, é também um espírito que, desde a Grécia Antiga, já estava trilhando esse caminho de ajudar o próximo. Qual que é o histórico desse espírito quando ele estava lá na Grécia Antiga, cerca de 500 anos, mais ou menos, antes de Jesus reencarnar? Ele já estava sendo um dos espíritos que seguiam os ensinamentos de Sócrates. Mas quem que era Sócrates? Sócrates foi um filósofo tão importante que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já fala que Sócrates foi um dos precursores da doutrina de Jesus. Claro que não perfeito como mestre, mas veio vários séculos antes preparando o caminho de Jesus. E esse São Guilmar, ele difundia a doutrina de Sócrates para várias pessoas, inclusive para aquelas pessoas mais miseráveis do ponto de vista financeiro, que não podiam pagar por esse conhecimento. E ele já estava trilhando essa estrada. Também vai acontecer com ele de reencarnar, depois dessa reencarnação na Grécia, reencarnar na época de Jesus também, com aquele magnetismo de Jesus que atrai esse espírito a reencarnar ali e também conhecer o Evangelho. E o terceiro deles, o Aníbal de Silas, esse espírito foi uma daquelas crianças que Jesus apagou, quando diz, deixai vir a mim as criancinhas. Jesus vai apagar a cabeça dessa criança e vai, só o fato de Jesus conversar com aquelas crianças ali, e é claro que não é uma conversa de um nível teológico, intelectual altíssimo, porque eram crianças. Mas aquilo já foi o suficiente para esse espírito ser tocado e também vivenciar o Evangelho depois de adulto e também morrer martirizado em nome de Jesus. E aí, essas que são as credenciais para que esses espíritos possam liderar todo aquele grupo do centro universitário e dar suporte moral para que os suicidas
pudessem ter esse apoio, porque eles iriam reencarnar logo. E se eles não tivessem essa escola de evangelização no mundo espiritual, para, ao reencarnar, eles trazerem aquilo ali como uma intuição, porque nem todos eles iriam nascer numa família religiosa ou numa família espírita. Alguns poderiam nascer até no meio materialista, mas trazendo aquilo ali como intuição, eles teriam uma chance de não fracassar. E quais eram as matérias que eles iam estudar ali? Não ia ser física avançada, não ia ser trigonometria, embora também seja proibido. O conhecimento é sempre bem-vindo. Aliás, é através do conhecimento, o conhecimento lógico, matemático, espacial, de medicina, que nós chegamos onde a gente está hoje. Por exemplo, se não fosse a penicilina, quantos de nós poderíamos estar aqui hoje, conversando, dialogando, ouvindo sobre essas palavras que vêm no mundo espiritual para a gente. Quando a penicilina ainda não havia sido inventada ou descoberta, muitas pessoas morriam com a síntose do dente. A síntose de infecção do dente, a pessoa poderia desencarnar. Então, o conhecimento intelectual é muito bem-vindo e é muito importante. A gente não está fazendo aqui uma apologia contra as pessoas que têm conhecimento intelectual nas diversas áreas. A gente está querendo dizer que quando os espíritos estão com sofrimento tão alto como de suicidas, só o conhecimento técnico e científico não é bastante, por mais alto que ele seja. É necessário, eu costumo dizer assim, evangelho pé no chão. Isso é uma expressão que eu que costumo dizer. O evangelho pé no chão é aquele evangelho que a gente pratica mesmo. É o evangelho que você testemunha pelo evangelho nos momentos mais difíceis. Então, essas três entidades que estavam dirigindo o centro universitário passaram por muitas e muitas reencarnações testemunhando em favor do evangelho. Então, elas tinham essa autoridade moral, mas não autoridade moral de contar o Deus, a autoridade moral espontânea, natural, que vem pela vivência em muitas reencarnações, ajudando o semelhante. Então, eles ali estavam criando esse currículo tão diferenciado para que esses espíritos pudessem estudar sobre vida após a morte, reencarnação, a existência de Deus, ou seja, aqueles pontos básicos da doutrina espírita, vida em outros planetas, e por aí vai. Além de estudarem também sobre psicologia, porque estudando a psicologia, eles vão aprender a conhecer a si próprios. E quando você conhece a si próprio, quanto mais a gente conhece, mais elementos a gente tem, para, no caso deles, principalmente, não voltarem a cometer um suicídio. Então, um currículo todo diferenciado. E também estudar o evangelho. E talvez, pensando nessa nossa necessidade de estudar o evangelho, e não apenas estudar as chamadas disciplinas tradicionais, como português, matemática, história, geografia, uma personalidade muito conhecida do nosso Brasil, chamada Eurípides Barçanufo, criou o Colégio Allan Kardec, em 1907, em Sacramento. Sacramento é uma cidade que fica lá no Triângulo Mineiro, e na época que Eurípides nasceu, eu não vou lembrar, eu sei que foi no século XIX, finalzinho do século XIX, 1800, quase chegando em 1900. Ele vai renascer nessa cidade, e a cidade bem do interior de Minas Gerais, imagina, final do século XIX, início do século XX. Eurípides Barçanufo, em 1907, já com seus 20 anos, 20 e poucos anos, ele cria o Colégio Allan Kardec. O que foi
de uma coragem, de uma audácia muito grande. Porque se ainda hoje nós espíritas sofremos preconceito, imaginemos em 1907, lá no interior de Minas Gerais, você criar um colégio chamado Allan Kardec, e além de ensinar as disciplinas mais do currículo comum, do núcleo comum, ensinar sobre a obra de Kardec e o Evangelho à luz da doutrina espírita. Foi um homem extremamente corajoso. O que a gente está fazendo esse paralelo? Parece que eu estava falando do suicídio, de repente eu mudei. Na verdade, não. Na verdade, é a mesma coisa. Quando eu dei esse título, né, eu busquei esse título para a nossa palestra, Educandário de Luz, é que a gente está querendo dizer que todas as escolas, ou então a gente sonha que no futuro, todas as escolas sejam educandárias de luz. No sentido de que, quando você joga luz sobre uma coisa, você está deixando aquilo ali mais bem visto, mais bem aceito, mais bem entendido por todas as pessoas. Seja um conhecimento intelectual ou seja um conhecimento moral. Então, o ideal para o futuro, no nosso mundo, em transição ou depois de regeneração, que todas as escolas ensinem os dois tipos de conhecimentos. Não seria isso ideal? Né? E que os nossos centros espíritas também, porque nós espíritas muitas vezes somos conhecidos pelas pessoas de fora como aqueles que estudam muito. Aquele espírita é aquele que estuda muito, lê muito, pesquisa, vê muito palestra. Né? Então, vamos ser conhecidos por aqueles que estudamos muito, que pesquisamos muito, mas que também amamos uns aos outros. Não é mesmo? Então, na verdade, é o mesmo assunto, não é um assunto diferente. A gente está querendo mostrar que no plano espiritual, as escolas ou os centros universitários, seja o nome que a gente der, a gente vai aprender, o ideal é aprender evangelho e conhecimento intelectual juntos. Né? Não dizem que as duas asas são formadas, a asa do conhecimento e a asa do amor, elas têm que estar em equilíbrio, senão o pássaro não voa. Então, foi isso que Eurípides aprendeu. Ele não nasceu espírita. Ele nasceu no lar católico e ele era frequentador da Sociedade São Vicente de Paulo. Tem até aqui de fora também, mas naquela época já existia em vários lugares do mundo. E ele era um católico devotadíssimo de São Vicente de Paulo. Frequentava a missa sempre, conhecia a Bíblia. E um belo dia, o seu tio, Mariano, começou a ficar incomodado porque uma fazenda ali da região começaram a acontecer fenômenos de efeitos físicos e o seu tio resolveu investigar. Um tio que ele gostava muito, tinha muitas habilidades. O tio dele, para investigar os fenômenos, convidou um amigo, e esse amigo era médium. E vai até a fazenda, e nessa investigação, eles vão descobrir que as pessoas que habitavam na fazenda eram todos sensitivos também, eram todos médiums. E o tio de Eurípides resolve formar um núcleo mediúnico e ser o coordenador desse núcleo mediúnico para o desespero de Eurípides, que era católico, devotadíssimo. E ele começa a querer convencer o tio. Né? Não, nada, isso não é coisa de espiritismo, não é por aí, isso não é coisa certa. E o tio dele pacientemente não desiste, até que um belo dia o tio dá uma espécie de desafio para ele, nem essas obras aí. Aí dá para ir no livro de Kardec, livro do Espírito, e uma obra do Leon Denis. E o Eurípides lê praticamente uma noite, um dia, né, devora esses livros, aí ele se encontra e ele se torna espírita. A partir do momento que ele se torna espírita, ele que era uma pessoa assim, muito íntegra, muito honesta em relação ao que ele era, ele não esconde de ninguém, não tem medo. E por causa disso, ele vai ser muito perseguido. Ele tinha um colégio
onde ele lecionava nos colégios, ele sempre foi conhecido por ser uma criança prodígio. Ele, em torno dos seus 10, 11 anos, o diretor do colégio onde ele frequentava chamou os seus pais e falou assim: olha, tem mais nada para ensinar para ele. Além de ele ser muito inteligente, ele aprende com muita rapidez, e ele até substitui os professores, quando os professores não podem vir, e funciona. Você tem que procurar uma escola aí para criança prodígio, né? E assim ele vai trilhando esse caminho. A mãe dele era muito professor que tinha problemas de doenças, problemas psíquicos, emocionais, doenças físicas, e ele gostava muito da lei resolve, da medicina. E para onde que ele vai? Se é uma criança altamente inteligente, é um jovem vai sair. Ele vai ser levado pelo seu pai a prestar os exames na escola de medicina da Marinha do Rio de Janeiro, que eram exames dificílimos. E ele passa com brilhantismo, é aprovado pelo UBA. Aí volta para Minas Gerais para arrumar sua malinha, né? Arrumar suas coisas para se dirigir novamente ao Rio de Janeiro e cursar esse curso de medicina, onde ele certamente teria uma carreira brilhante. Brilhante não só do ponto de vista de ser um médico famoso, quanto também financeiro. Era o futuro que certamente aguardava. Mas quando ele volta, a mãe dele volta a ter o que eles chamavam de ataques, né? Ela é uma pessoa que certamente tinha problemas mediúnicos, muito sérios, tinha alguns problemas obsessivos, e ele abdica do curso para ficar com ele. E sempre que eu vejo isso, é uma coisa que arrepia a gente, que a maioria de nós não faz isso. A maioria de nós deve pensar assim, bom, a minha mãe é tão doente, então eu vou estudar medicina, então eu vou descobrir um jeito de curá-la. Né? Até uma maneira de se eximir do compromisso. Não é mesmo? E ele não, ele vai abdicar e fica com a sua mãe, tentando tratar o que é com o meu pai. Porque nessa altura já era algo que dava, já falava vários idiomas. E isso também, o fato de ele ser muito brilhante, tem um motivo, tem uma causa. A gente fizer um breve retrospecto desses filhos, através de informações espirituais fidedignas, como, por exemplo, o Chico Xavier, o Eurípides, ele já foi dos essênios, uma comunidade que existia na época de Jesus. Os essênios, eles eram conhecidos por serem um grupo de pessoas que, quando entravam para essa comunidade, eles abdicavam, se tinha algum bem material, eles abdicavam daquele bem em prol da comunidade. Todo mundo ali trabalhava em prol do coletivo. Então, a alimentação era de todos, a habitação era de todos. Então, a gente já começou a aprender a repartir. Depois dessa encarnação, ele vai vir como um jovem aprendiz de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia é um dos maiores nomes do catolicismo. Uma pessoa que foi discípulo de João Evangelista. E o nosso Eurípides, lá atrás, em uma de suas encarnações, ele era discípulo de Inácio de Antioquia. Chegou, se eu não me engano, chegou a conhecer João Evangelista também. E com seus 14 aninhos, naquela época, nessa encarnação, quando Inácio de Antioquia não podia fazer suas pregações por um motivo ou outro, era o Eurípides que substituía, com apenas 14 anos. Vai ser martirizado, vai ser morto também. Mais tarde, ele vai se encarnar como escravo Rufus, uma das encarnações que estão no livro Ave Cristo, da psicografia de Chico, que também vai morrer pelo Evangelho, vai ser assassinado barbaramente. Depois ele vem como João Lavater, lá na Suíça, onde ele vai ser pastor, teólogo, poeta, espiritualista. Aí a gente pensa, poxa, pastor, mas espiritualista? É porque ele era um pastor, mas era um pastor com espírito livre. Não era uma pessoa que ficava um pouco obcecada só com determinado caminho. Ele tinha um espírito tão livre que, mesmo sendo pastor nessa encarnação, ele acreditava em vida após a morte, acreditava em reencarnação. E prova disso é que ele escreveu algumas cartas
para a imperatriz russa naquela época, falando sobre esses assuntos. E Kardec, né, um ou dois séculos depois disso, vai publicar no Revista Espírita essas cartas. Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso? E o Eurípides Barçanufo, ele não se tornou o Eurípides Barçanufo, essa pessoa que trabalhou a vida inteira em prol do outro, de uma hora para outra. Né? Foram várias encarnações, como a gente falou daquelas 3 entidades que ensinavam no mundo espiritual daqueles espíritos suicidas, pessoas assim que em várias encarnações vão trilhando aquele caminho de ajudar o semelhante. É esse caminho que a gente não consegue de uma hora para outra. Então, a gente tem que ter um pouco de carinho uns com os outros, agora eu digo em relação ao meio espírita, porque nós nos cobramos, às vezes, de uma maneira um pouco dura. Eu não digo que a gente não tem que se cobrar, a gente tem que se cobrar, a gente tem que ter essa disciplina, de falar, poxa, estou estudando o evangelho, na prática eu vou lá e fiz outra coisa. Claro que sim, mas a gente não pode ser muito obcecado por isso e não se respeitar. Porque, às vezes, a gente sabe que o perdão é o único caminho, mas, às vezes, a gente não está preparado para o perdão completo. E se a gente não consegue perdoar o outro 100%, a gente entra num processo depressivo que a gente pensa assim, não vale nada. Porque eu estudo o evangelho, mas eu não consigo perdoar. Não é mesmo? Então, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Não estou dizendo que a gente não tem que perdoar, não. Claro que sim. Eu quero dizer que, para a gente chegar no nível, como o nível de Eurípides Barçanufo, por exemplo, ou de um apóstolo, a gente vai ter que ter muitas encarnações treinando esses hábitos. Então, um dia, a gente, numa encarnação, você tem um desafeto, e a primeira coisa que você faz, eu vou matar esse desafeto. Você pega na espada e mata. Você põe um veneno e a pessoa põe um veneno. Na outra encarnação, o desafeto está em perto da gente. Mas a gente melhorou um pouquinho. Aí a gente já não mata mais pela espada. A gente fala mal. Mas a gente não tira a vida do outro. A gente não se torna assassino. Passa mais umas encarnações, aí ele nasce do lado da gente, da mesma família. Aí a gente não consegue matar porque a gente já evoluiu. A gente dá umas barradas, né? Mas a gente já consegue ir aparando umas arestas. Então a gente vai treinando. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente não dá conta. Não existe um ditado que diz assim, você explica, não é para qualquer um, é para quem aguenta, né? Então a gente fala assim, bom, eu não estou aguentando agora, mas tem uma parte que eu já consegui, eu já melhorei. A gente tem que fazer esse carinho da gente também. Porque o que diz a lei? Amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não aprende a se amar, a se conhecer, como é que a gente vai dar isso para o semelhante? Então, vamos achar aí o equilíbrio. Tá bom? Bem, então o nosso Eurípides vai fundar essa escola. A princípio é uma escola comum. Quando ele se torna espírita, essa escola vai ter o nome, né, de Allan Kardec, mas ele passou por problemas muito sérios na fundação dessa escola, porque quando ele se torna espírita, os sacerdotes da Igreja Católica da época, né, realmente perseguiram muito ele e fizeram que as pessoas tirassem os filhos da escola. Então, chegou um momento que a escola não tinha aluno, 0 aluno. E ele começa a chorar. Né? Desiste, vou fechar as portas, não tem nenhum aluno, o que eu vou fazer? Então, ele recebe a mensagem da esfera da própria Maria, dizendo para ele, olha a Maria de novo, né? Está sempre aparecendo. Ela dizendo para ele não fechar a escola, porque a escola naquela época ainda não chamava de escola Allan Kardec, chamava Liceu Sacramentano. Então, esse liceu já é um nome assim, né? No linguajar comum, meio que da besta, né? Meio assim, isso aqui é um liceu, né? Uma escola de nível superior, não é qualquer escolinha.
Então, ela falou assim, tira esse nome, porque esse nome aí só está atendendo a vaidade humana. Coloque o nome de Colégio Allan Kardec. E ali, além de você ensinar as matérias do mundo comum, você vai ensinar também sobre astronomia. Quando a gente aprende sobre astronomia, a gente aprende a olhar o universo e ver que a gente é só um pontinho. A gente aprende a ter humildade. A gente aprende a respeitar a natureza. Vai estudar o Evangelho também, para aprender a ser patente. Vai estudar arte, porque a arte também é alimento. Não pensa que alimento é só arroz, feijão, salada, um bom vinho, né? Isso é alimento também. Mas a gente precisa de arte. Muitas vezes a gente está triste, a gente está meio assim, melancólico, deprimido, a gente coloca uma música para cima e a gente já muda o padrão vibratório para você ouvir uma música que tem uma pitada de humor, né? Mas um humor sadio. Uma música que deixa a gente mais alegre. Ou para as pessoas que gostam de desenhar, de pintar, aí chega e desabafei aqui, desenhei bastante, colori, pintei, né, chamada arte-terapia, ou música-terapia. Então, nessa escola, ele ia trabalhando tudo isso, ou seja, o ser humano como ser integral, aprendendo cultura, aprendendo a parte científica, a parte espiritual. E essa escola existe até hoje, o Colégio Allan Kardec existe até hoje, lá em Sacramento, obedecendo a mesma rota que o Eurico seguiu quando a Maria falou para ele, não fecha a escola. E aí, quando ele vai reabrir a escola, não tinha mais aluno, porque as pessoas não colocavam aluno, que era espírita. Então, 1907, né? Ele é espírita, não vai na casa dele não vai na escola dele não. E aí ele coloca a mãe dele como primeira aluna. Não tem ninguém não, você não tem mãe, vamos estudar, vou te dar aula. E ele começou a dar aula para ela também, inclusive aula de evangelho, de doutrina espírita. E aos poucos, os alunos, quando chegaram na escola, chegou o número de ter 200 alunos, o que era um número muito expressivo. Uma cidade lá no interior de Minas, no início do século XX, né, 200 alunos não era pouca coisa, porque a escola existe até hoje. E da casa onde eu vi que eles morou, nas imediações daquela escola, existe uma árvore grande, uma mangueira, que é da época dele. E que nessa árvore ele sempre lia, meditava, fazia suas reflexões. E na altura, mais ou menos na altura que eu digo assim, na direção onde está essa mangueira, só que no plano espiritual, ele fundou um chamado Sanatório da Esperança, aonde ele vai acolher espíritos que estão sedentos de serem atendidos dessa forma, né? É claro que ele atende muitos espíritos em sofrimento, mas, em especial, ali ele vai atender obsessores e obsediados. Que chama-se Sanatório da Esperança. Porque sem a esperança, a gente não vive. E é interessante que no livro Memórias do Suicida, a cidade onde aqueles espíritos suicidas são encaminhados, onde eles vão ter aquela aula de evangelização para depois reencarnar, chamava-se Mansão da Esperança. Então, o recado final que eu deixo para vocês é que os nossos centros espíritas possam se tornar irmandades de luz, trazendo essa luz, a esperança, o saber do Evangelho, para que a gente não fraqueje nesse momento de transição, que é um momento difícil para todo o planeta. Para nós espíritas é difícil, porque o espiritismo não é melhor que nenhuma outra religião. Mas, por enquanto, a doutrina espírita é a única religião que conseguiu desvendar esse véu sobre o que é
a vida após a morte de uma maneira mais clara possível. E as trevas não gostam da luz. Então, quem mais desvenda a luz, quem mais mostra o caminho da luz, é quem é mais perseguido. Então, que fique para todos nós essa mensagem de esperança, que a gente não desistir, a gente não desanimar. Bom, muito obrigada pela paciência no ouvir. E fiquem com Deus.